Bom, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade às divisões do direito, né, dos ramos do direito, que a gente iniciou na aula passada, e hoje é algo bem diferente, porque não tem a interação de vocês. Em princípio, pelo menos, eu estou falando sozinho com um pontinho, um botãozinho preto lá em cima do computador, mas, pelo menos, é uma maneira de a gente compensar os atrasos decorrentes da minha enfermidade, né? Estou vendo aqui, Denis chegou. Que bom. Bom dia, Denis. Bom dia, Denis. Que bom, vai ser o meu único ouvinte, né? Eu comecei agora, Denis, e aí vou justamente retomar os assuntos da aula passada, aquilo que a gente falou exatamente a gente falou sobre o direito do trabalho, né? João Manuel também está chegando. E hoje nós vamos dar continuidade aos ramos de direito misto e depois do misto externo, para que a gente possa concluir essas divisões do direito. E concluindo... Está sem áudio? Vocês estão ouvindo? Está ouvindo, João? Ouvindo, professor. Oh, tá ótimo, valeu, obrigado. Então, acho que pronto, beleza, beleza. Bom, então, hoje nós vamos falar justamente daqueles ramos que ficaram faltando da aula de ontem, né? E aí a gente já pode começar exatamente com a disciplina, né, que é um ramo uma disciplina que vocês vão ter ao longo do curso, que é o direito previdenciário, né? Um direito que, na minha época, não era tão valorizado, mas desde que eu estudo direito, eu já visualizei, já presenciei, já senti na própria pele diversas tentativas e diversas efetivas modificações na Previdência, no regime previdenciário, principalmente do servidor público, né? Mas também do setor privado. E em que implica, o que representa e qual a importância do estudo do direito previdenciário? O direito previdenciário vai focar particularmente sobre a previdência social, como o próprio nome indica, né, através de seus órgãos e estabelecendo os benefícios e as formas de sua atuação. Nessa charge aí de Evandro Alves, como a gente vê no slide, há uma indicação de como a reforma da Previdência, não apenas essa última, mas muitas das reformas anteriores, elas vão eleger uma casta que termine mantendo a maior parte dos seus privilégios para, na verdade, oprimir ou em menoscabo ou em detrimento dos interesses da maior parte da população. Infelizmente, são essas reformas que geralmente têm sido apresentadas e aprovadas no nosso ordenamento jurídico. Nós já tivemos, em outros países, também experiências mal sucedidas, catastróficas de reforma da Previdência que, na verdade, deixam os trabalhadores no momento mais delicado de suas vidas, que é a fase em que eles se encontram idosos, né, de maior fragilidade até da própria saúde, e deixam ao relento essas pessoas. E importa a gente falar sobre Previdência, porque se a gente olhar para a Constituição, a Previdência Social está lá no capítulo que trata exatamente do que o Constituinte falou de Seguridade Social. A Seguridade Social vai abranger a Previdência Social, a assistência social e a saúde, né? Então, veja como são importantes esses três elementos da Seguridade. Talvez, até por isso, o estudo da Previdência Social se encaixasse melhor numa disciplina chamada direito securitário, porque abrangeria essas duas outras vertentes da Seguridade Social que, infelizmente, são pouco estudadas e muito importantes para
para o operador do direito, né? Mas vejam, se a gente observar apenas o que determina a Constituição, lá na Previdência Social, por exemplo, a Previdência Social, ela deve atender, de acordo com o artigo 201 da Constituição, a cobertura dos eventos de incapacidade temporária permanente para o trabalho e idade avançada, ou seja, a pessoa que, o trabalhador que sofre um acidente e fica incapacitado, ou o trabalhador que, pela idade, tem direito ao repouso, né, a deixar de trabalhar para manter o seu sustento. A proteção à maternidade, principalmente a gestante, né, então a mãe que precisa se ausentar durante pelo menos 6 meses da fase inicial da vida do seu bebê, justamente para dar atenção à sua criança, né? Então, isso também é coberto justamente pela Previdência Social. A proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, o salário família, o auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, que muitas vezes muita gente chamou e continua chamando de bolsa presidiária, né? Na verdade, não é a bolsa presidiária, é um auxílio para os dependentes do segurado de baixa renda. As pessoas, os filhos de pessoas que são presas, que não têm por que pagar pelo ato de seu pai ou de sua mãe, né? E até como uma maneira de evitar que elas sigam o mesmo caminho, muitas vezes, porque a pobreza é, em parte, responsável pelo cometimento desses crimes, de alguns desses crimes. O Estado tem o dever de, a partir de sua previdência, assegurar um mínimo para essas pessoas. E a pensão por morte de segurado, homem ou mulher, cônjuge ou companheiro, dependentes, etc. Certo? Então, veja como é importante a previdência. Em alguns países, a previdência pública se tornou de tal maneira esvaziada que as pessoas simplesmente elas têm que se valer de previdências privadas tão somente ou de economias que fazem ao longo da vida para essa segurança numa fase mais avançada de suas vidas. Vocês vão dizer, por que isso não faz no Brasil também? A gente poderia economizar, né? Deixa um pouquinho, vai economizando, não leva o governo a ter esse encargo, porque simplesmente boa parcela da nossa população não tem como destacar algo para poupar, né? O que elas recebem, inclusive, de forma precária, às vezes não é suficiente sequer para o seu sustento e de sua família. Então, essa precariedade leva a que a gente deva destinar a Previdência Social à sua real importância. Certo? Tranquilo até aqui? Sim, professor. Pois não, Thaís. A minha dúvida é a seguinte: por que a nomenclatura de direito misto? Sim, talvez ontem eu tenha deixado um pouco clara, né? Pode ser que eu tenha perdido, tá bom? Porque eu estava com não, tranquilo. Internet. Não, tranquilo. Mas é interessante porque para a gente fazer Obrigado. Esse destaque, Otávio. E eu não me lembro realmente se eu justifiquei não, porque às vezes a gente termina se empolgando aqui com um assunto ou outro, mas essa é uma nomenclatura, inclusive, Otávio, que não é usada por todos os autores, né? Não são todos os que vão... há autores mais tradicionais que vão simplesmente dividir os ramos de direito em público e privado, então somente, né? Por que a gente optou por misto, inclusive, que é acho que é seguida, inclusive, que é uma nomenclatura adotada por Maria Helena Diniz. Porque, nesse caso, não há como identificar um ramo do direito apenas com as normas de direito público ou de direito privado. Se a gente imaginar que essa divisão, inclusive, é artificial, talvez até essa terminologia de direito misto perca a sua importância. Mas é só para destacar que nesses ramos especificamente, há um encontro, inclusive, mais evidente entre normas de direito público e de direito privado misturadas. Certo? Então, não há uma caracterização tão marcante como o direito civil sendo direito privado, se bem que a gente já chamou atenção para as influências de direito público nas normas de direito civil,
ou de direito constitucional como direito público, se bem que o direito constitucional também se preocupe com a tutela, a garantia de direitos ou de interesses que dizem respeito à personalidade, por exemplo, direito civil, ou à família, também direito civil, e assim por diante, certo? Então, é mais ou menos nesses termos que a gente faz, que a gente adota essa divisão. Tranquilo em relação a direito? Não, por nada. Eu fico até feliz com vocês me prestigiando, né? Porque é uma maneira de eu não falar simplesmente para a câmera. Eu agradeço pela assistência. Nós temos também um outro ramo que é tido como direito misto, que é o do direito econômico, certo? E o direito econômico, ele vai regular a produção e a circulação de produtos e serviços com vistas ao desenvolvimento econômico do país. Você vai dizer, peraí, professor, esse iniciozinho aí regula a produção e a circulação de produtos e serviços, eu acho que eu já vi em algum lugar, em alguma das disciplinas, algum dos ramos de direito que a gente tratou ontem, vocês se lembram? Empresarial. Perfeito. E qual a diferença entre o direito econômico e o direito empresarial, então? Porque o direito empresarial, além dele ser privado, né, ele acho que ele é num campo mais micro, enquanto que o econômico ele vai ser de macro, vai ser entre estados, enfim, a nível abrangência. Abrangência, certo. Vocês se lembram qual a finalidade do direito empresarial, ou a finalidade das relações que são reguladas pelo direito empresarial, melhor dizendo? Não exatamente, professor. O que é que o empresário quer? Lucro. O lucro, perfeito. No direito econômico, o lucro é importante, porque ele faz parte da motivação da circulação de riqueza, né? Mas não é o mais importante. Aqui, no direito econômico, o foco é justamente promover o desenvolvimento econômico do país. Mesmo que, é claro, o lucro está presente, mas, às vezes, não vai ser o foco principal. Por exemplo, o direito econômico pode se preocupar também com a divisão mais equânime da riqueza entre as regiões do país. Se há uma concentração muito forte de riqueza em apenas uma das regiões e uma outra está sofrendo com problemas decorrentes da pobreza, o direito econômico pode interferir justamente para promover esse equilíbrio maior. E isso, às vezes, em detrimento de um lucro maior para as empresas. Porque, por exemplo, as empresas que trabalham todas no mesmo local, né, no mesmo território, elas tendem a ter lucros maiores pela própria logística, né? No momento em que elas têm que deslocar ou construir uma fábrica em outra região com vistas a que ela tenha, por exemplo, incentivos fiscais, então o lucro diminui. Portanto, o foco aqui do direito econômico não é propriamente, ou não é tão somente o lucro das empresas, ou promover o lucro das empresas, mas promover o desenvolvimento econômico do país, certo? Mas, da mesma forma, o direito econômico se preocupa com essa produção e circulação de produtos e serviços, certo? Outra questão importante, pessoal, para a gente fazer a distinção, é que o direito econômico é diferente do que hoje se fala, há algum tempo se fala, do Law and Economics, né? Law and Economics. Law and Economics, geralmente, não é um ramo do direito, mas é um foco, é um posicionamento que visa a verificar como é que direito e economia se interligam, muitas vezes com repercussões nas mais diversas áreas do direito, né? Por exemplo, quando a gente como é que se aplica Law and Economics no direito penal? Quando a gente faz uma medição
do impacto econômico das condenações, ou do impacto econômico, ou do custo do processo penal, e o seu impacto no custeio da máquina do judiciário, né, de todo a organização do poder judiciário, certo? Então, é algo diverso, apesar de ter essa relação também com a economia, certo? Tranquilo? Além do direito econômico, a gente também tem muito próximo ali o direito do consumidor, né? Eu falei ontem que o direito do consumidor ele vai nascer brotando do próprio direito civil, que é o direito privado inicial, né? Porque se verificou que algumas antigas relações de direito civil, elas precisavam de uma proteção especial. Quando a gente ia já em desenho animado, né? Alguém assinava alguma coisa lá e não prestava atenção nas letras miúdas. Ou a gente chegava para comprar algo e aí tinha que assinar aquele contrato independentemente do que ele dispunha, ou independentemente da abusividade das suas cláusulas. E eu citei até em aulas anteriores, por exemplo, se eu fosse comprar um carro numa concessionária e no contrato da compra do carro, do automóvel, a concessionária dissesse, olha, qualquer defeito decorrente desse veículo tem que ser questionado judicialmente, mas a gente elege o foro justamente de Frankfurt, onde fica a fábrica da empresa, né? Eu jamais iria para Frankfurt fazer uma discussão judicial, né? Promover uma discussão judicial em torno de um problema de um carro, eu arcava com aquele dano e acabou-se, certo? Então, vê-se que há uma discrepância muito grande nas relações entre o fornecedor e o consumidor. Outra hipótese, eu compro um micro-ondas num supermercado, certo? Mas o micro-ondas não é fabricado pelo supermercado, ele apenas revende, mas também numa atividade empresarial. E aí o micro-ondas apresenta defeito. O supermercado vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso, quem fabricou não fui eu, né? Então vá se queixar lá com a fábrica que fica lá em Pelotas. E eu fico, como consumidor, desassistido. Então, o Código de Defesa do Consumidor veio, né, no início da década de 90, logo após a Constituição, veio tentar promover essa proteção ao consumidor. Da mesma maneira como o trabalhador é uma parte hipossuficiente na relação de trabalho, o consumidor, em regra, também é uma parte hipossuficiente na relação de consumo, né? Porque ele não tem poder de barganha, ele tem um poder econômico, em regra, muito menor do que o fornecedor, certo? Então, o direito do consumidor vem regular justamente essas relações potenciais ou efetivas entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços, certo? Daí a importância, aqui eu trouxe uma charge de JP, que é muito conhecida por todos que se animam com a Black Friday no país, né? Então, é aquela velha história do tudo pela metade do dobro, né? Então, assim, os preços, na verdade, não se alteram, mas a gente vai na ânsia consumista, que é cada vez mais incentivada, pensando fazer uma pechincha, quando, na verdade, está sendo enganado. Quando não se compra o produto pelo mesmo valor, se compra produto que está assim, já não tem mais, ou é desatualizado, ou está na conta de estoque, que a empresa ia vender por um preço inferior mesmo, certo? Então, é preciso ter cuidado, e aí daí a importância do estudo do direito econômico, aliás, do direito consumidor, certo? E aí, para finalizar, dentro do direito misto, a gente tem o direito ambiental. Nada mais atual, infelizmente, no nosso país, né, do que a discussão em torno do direito ambiental. O direito ambiental que tem defensores de muito tempo atrás, né, mas mais recentemente tem ganhado diplomas de proteção, né, pelo menos aqui no país, o olhar internacional inteiro. Muitas vezes se diz, não, esses países estão falando da destruição da Amazônia porque já destruíram toda a sua floresta, né? Mas eles destruíram a floresta numa época em que havia
não havia a menor preocupação com o meio ambiente, nem o que se causasse em um país, se imaginava que repercutisse na saúde ambiental de todo o planeta. Hoje a gente já vive uma situação diferente. Pois não? Professor, como se o fato deles terem destruído a deles justificasse a gente destruir a nossa, né? Que perfeito, Otário. Perfeito. Um erro justificasse o outro, né? Carol trouxe também uma visitante aí, acho que deve ser fêmea, né? Uma visitante ilustre aí. Eu não sei se procede, mas dizem que as gatas, elas têm 3 cores, né? Então a gente pode identificar, não sei se é crendice, estou falando aqui a partir de um conhecimento vulgar, né? Não científico. Mas sem dúvida. Professor, é fêmea mesmo, ela é tricolor. Tá vendo? Tricolor sempre é bom, né? Então exatamente isso, tá aí. A justificação de um erro com o outro, né? Então, assim, é inegável que se a gente pode preservar ainda nossas reservas, e eu digo apenas, não digo somente as reservas de floresta, não. A gente tem uma reserva muito mais rica, ou tão rica quanto, que é a reserva de água potável, por exemplo, né? E isso também tem repercussão se a gente não cuidar do nosso meio ambiente. Para se ter uma ideia, olha, João já trouxe um outro mascote, né? Então, hoje a audiência está bem qualificada, né? A calopsita, né? Tá sim, professor. Tá o zoológico todinho aqui. Muito bem. Então a gente eu acho que nada mais oportuno, né, do que falar do meio ambiente olhando para esses outros animais ditos irracionais, mas que sofrem com a irracionalidade humana, né, às vezes mais do que nós mesmos, que só vemos a devastação como uma oportunidade econômica, como algo que vai trazer um bem econômico para o país, né? Eu estava assistindo ao Greg News na semana passada, eu acho, e a semana retrasada, ele falava sobre o que se faz, por que a China está consumindo tanta soja do Brasil. E boa parte da soja que é produzida aqui, ela é destinada para servir como alimento para os porcos, né, que constituem uma das principais fontes de proteína dos consumidores chineses. E por que eles não fabricam mais? Por que eles não plantam mais soja, não cultivam mais soja lá na China? Porque consomem muita água. Então, no fundo, a gente está utilizando nossa água, está exportando nossa água, e ainda tem abundância aqui no nosso país, mas ninguém sabe até quando, para que a China possa desenvolver os iPhones, por exemplo, né? Todos os brinquedos, inclusive, né, dos meus filhos, quase todos são fabricados na China, que tem um valor agregado muito maior. Mas é assim, essas são as prioridades que a gente destina a cada um desses nossos desses nossos focos, certo? Alguma intervenção, algum comentário sobre o direito ambiental? Tranquilo? Agora, para finalizar... Pois não, tá aí. Professor, direito ambiental... Você encaixa com o quê? Direito misto, tá? Porque... Direito misto? É assim, pelo menos, que a gente vê colocado nos livros que utilizam essa nomenclatura de direito misto. Aí você vai dizer, mas por que direito misto, né? O que é que tem a ver a questão do direito... Onde é que tem norma do direito público, onde é que tem norma do direito privado? Porque, de alguma forma, as relações privadas são impactadas também pelo direito ambiental. O direito ambiental vai se meter, por exemplo, em questões privadas, como, e é bom de se ressaltar, o direito ambiental, às vezes a gente só associa a floresta, né? Mas o direito ambiental diz respeito, e hoje, cada vez mais,
as cidades. Então, a gente tem que falar sobre... Oi? Professor, exatamente. A questão do plano diretor tem base em relação ao direito ambiental. Perfeito. Então... O direito à cidade, a questão do estatuto da cidade, o direito à cidade, né? A parte que a geografia também se preocupa, ela tem como base o direito ambiental, né? Isso porque o ambiente a gente vê muito como uma questão da natureza, né? Mas o ambiente envolve a questão da ação do homem, o ambiente numa visão mais ampla, né? E não apenas ligado só à natureza, a natureza transformada. Excelente, Altair, bem lembrado. Quando a gente fala em direito ambiental, eu até coloquei uma charge que remete à selva, à floresta, tudo, mas talvez hoje uma das maiores preocupações ambientais seja com as cidades. Então, a ordenação urbana, o tráfego de veículos, a poluição causada por esse tráfego, a utilização dos bens de uso comum, praias, o saneamento, né, a disposição do lixo. Então, é uma preocupação também do direito ambiental, talvez mais frequente e até mais evidente do que a preocupação com as florestas, que era uma preocupação histórica do direito ambiental, certo? E vejam, até o direito se fala também no direito ambiental do trabalho, no ambiente do trabalho. Então, para que eu possa trabalhar com dignidade ou que eu possa empreender minhas energias, minha força de maneira eficiente, eu também tenho que me preocupar com o meu ambiente de trabalho. Eu tenho que usar protetor auricular quando o barulho é muito intenso, eu tenho que usar os equipamentos de proteção individual quando eu me coloco diante de possibilidades de risco à minha saúde, certo? Então, eu preciso, é uma preocupação também do direito ambiental, quando a gente fala em ambiente de trabalho, certo? Muito bem colocado. Professor, oi. E assim, né, hoje nós temos um mundo majoritariamente urbano, né? A maior parte da população mundial vive nas cidades. Exato, exatamente. Então, uma preocupação, não por isso, né, porque a gente não vai deixar de vislumbrar a outra questão do direito ambiental ligado à preservação dos ecossistemas, até porque a cidade depende da preservação e do cuidado com esses ecossistemas. Mas, por exemplo, em relação a essa questão ambiental, você tem que destacar também, a gente do direito, eu acho que em relação à questão sanitária, não é? Exato. Tem a ver com essa questão do ambiente. Quando você vê a questão da segregação que tem na cidade em relação ao ambiente de como é que chama, de bairros mais abastados, né? Onde vive uma população com maior renda. E você compara isso com as comunidades periféricas. E aí é questão de discutir o estatuto da cidade pelo viés de direito ambiental também, levando em consideração a questão sanitária. Então, acho que é um viés de direito muito importante, assim, e que eu acho que tende a crescer. Né? Exatamente. Levando não apenas para a questão ecológica, mas para a questão urbana também. Exatamente, concordo plenamente, Altair. É essa preocupação que às vezes é esquecida, que a gente tem que repisar muito frequentemente, né? O direito ambiental não é daqueles ecochatos que querem preservar o mico-leão dourado, não. É aquele que quer preservar a nossa própria existência, no âmbito urbano até, certo? Então, é algo que, infelizmente, muitos ainda veem o direito ambiental como um óbice à economia, como um óbice ao enriquecimento, como um óbice ao desenvolvimento, mas a gente não pode falar em desenvolvimento se não for ligado ao desenvolvimento, à sustentabilidade, né? Desenvolvimento só se justifica se for sustentável. Desculpe se eu estou fazendo muita intervenção, mas... Não, de jeito nenhum, eu estou adorando, né? Porque aí dá a impressão de que a sala está cheia. Eu só estava pensando aqui em relação à situação de alguns países, mas no caso do Brasil mesmo, a gente está tocando no direito ambiental, eu sei que a disciplina não é essa, mas eu fico pensando, por exemplo, nós temos agora um momento em que os países tentam flexibilizar a legislação ambiental, e me parece que o fato da China não ter tantas preocupações com não ter essa preocupação com a proteção
dos seus ecossistemas, com certeza foi um fator que atrai investimentos para a China, por exemplo. E do jeito que se mexeu na legislação trabalhista, parece que para tornar o Brasil tão atrativo quanto a China em relação à questão do trabalho, me parece que há uma preocupação em mexer, é visível isso, né, nas ações do governo atual, que parece que existe uma preocupação em flexibilizar essas leis no sentido de tornar o Brasil, entre aspas, atrativo, né, para o capital. E eu acho que essa é outra coisa que torna o direito ambiental uma área muito importante, inclusive no momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Para não deixar, para dizer assim, olha, não é do jeito que você quer, não é do jeito que o governo quer, com a justificativa de atrair investimentos estrangeiros. Existe uma legislação que regula, né, e que fiscaliza, né? Aí como fazer se o próprio governo se move no sentido de trazer essa flexibilização, como fez com a lei de trabalho, né? Perfeito, exatamente. E assim, há muitas deturpações dessas informações, né? Por exemplo, a questão trabalhista. Todo mundo diz, não, lá na China todo mundo ganha uma miséria, uma indignidade, mas hoje já se vê que o padrão, o salário mínimo chinês já tem um patamar superior do brasileiro, né? E as condições, geralmente se colocam aquelas fotos dos rios chineses totalmente poluídos. Hoje já existe uma preocupação com a recuperação desses rios. As empresas estão indo para o Vietnã, né, professor? As empresas estão indo para o Vietnã por causa disso, estão saindo da China, inclusive. Pois é. Então, vejo que a China terminou se verificando que existe essa preocupação de preservar o ambiente, inclusive para a sua própria sobrevivência econômica, né? Eles têm isso em mente de maneira muito clara, certo? E aí, pessoal, só para a gente concluir, eu vou fazer a apresentação daquilo que se convencionou chamar de direito misto externo, né? Maria Helena Diniz utiliza uma outra nomenclatura, ela encara o direito internacional privado como direito público interno, e aí causa aquela confusão. Como é que é o direito público interno se é o direito internacional privado, né? Mas, talvez, quando a gente se deparar com a sua atuação, a gente chega à mesma conclusão. O que é o direito internacional privado, pessoal? É uma disciplina que regula, né, é o direito que regula as relações privadas no âmbito internacional. E aí a gente tem como um dos principais diplomas, um dos principais fundamentos do direito internacional privado do país, a chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Se vocês observarem aqui, né, na Lei de Introdução, a partir do artigo 7º, não sei se vocês estão visualizando aí a minha tela, a gente tem aqui, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome e a capacidade dos direitos de família. Então, veja, a partir do 7º até o artigo 17, a gente tem várias regras para determinar qual a lei aplicável em caso de haver, no âmbito do direito privado, essas discussões que envolvem direitos civis, né? Então, por exemplo, às vezes o professor de civil gosta de... Não, se, por exemplo, um dinamarquês casa com uma holandesa, vem ter um filho no Brasil, e esse filho é menor de idade, de acordo com a lei brasileira, mas é maior de idade, de acordo com a lei norueguesa, para onde ele se muda e constitui família lá e tem seus imóveis lá. Qual é a lei aplicável se o filho do filho brasileiro desse casal estrangeiro, ou seja, para enganar todo mundo e todo mundo ficar maluco com esse exemplo esdrúxulo, né? Mas essa lei especificamente, ela vai disciplinar alguns regramentos para tratar desses casos, certo? Mas aí vocês vão dizer, professor, mas aí falta combinar com o norueguês, com o holandês, né, com o dinamarquês e todo mundo envolvido, todos os ordenamentos jurídicos, mas cada país, tendo o seu regramento, pelo menos há um norte
para a resolução dos conflitos, pelo menos os que acontecem naquele país, no âmbito daquele país. Claro que existem normas internacionais convencionais, né, convencionadas entre os estados para a resolução desses conflitos, ou esses parâmetros são utilizados, ou podem ser utilizados, numa decisão judicial que, no final das contas, defina, eventualmente, alguma lacuna, alguma imprecisão normativa, né? Vamos supor que o direito holandês não tem essa previsão. Se o brasileiro tem, pode se sobrepujar ou pode suprir essa lacuna encontrada no âmbito no seio desse conflito entre essas pessoas envolvidas. Certo? Tranquilo? Bom, mas aí eu venho trazer aqui para vocês uma outra provocação, que é o momento do nosso pensar, né? A gente tem falado que essas divisões entre direito público e privado são artificiais, né, a partir daquela crítica do Michel Mihaly, que hoje, cada vez mais, os ramos do direito público terminam se miscuindo no direito privado e vice-versa. Por que é, então, que eu insisto, né, depois de tanto tempo dando aula, em acolher essa divisão entre direito público e privado, ou a divisão entre os ramos do direito? Qual a importância dessa divisão, principalmente da divisão entre os ramos do direito? Primeiro que é didático, né, professor? Então, a gente consegue enxergar com mais clareza desse modo sistemático. Perfeito, João. Então, é basicamente isso mesmo. Perfeito. Acho que responde basicamente a essa razão. A questão didática, né? Então, é claro que a gente, quando vai tratar de direito penal, lá a gente não pode menosprezar ou deixar de considerar ou fechar os olhos para o direito constitucional, por óbvio. Quando a gente for falar em direito civil, vez por outra, a gente vai se valer de alguns conhecimentos de outros ramos do direito, ou direito processual, e assim, e vice-versa. Mas, para um aprofundamento nessas questões, para fins didáticos, para fins pedagógicos, é interessante essa divisão, né? Desde que ela seja feita também com muita responsabilidade. E aí é o perigo daquilo que... Pois não, Thaís. Desculpa interromper mais uma vez, mas quando eu estava lendo aquele texto que o senhor passou acho que na última aula, na aula de terça, se eu não me engano. Sim. Que eu esqueci até, desculpa, eu ter esquecido o autor. O do Michel Mihaly. Isso, eu me lembro que tem uma parte que ele falava que a gente imaginasse o direito como se fosse uma árvore. Perfeito. Exatamente. E essa árvore se divide em dois ramos principais, que eram o direito público e o direito privado, não é isso? Isso. Aí na minha cabeça, eu tentando organizar um mapa conceitual, né, que quando o senhor vai falando dos direitos, aí eu vou tentando encaixar, o senhor vai explicando, eu vou tentando aqui encaixar na minha cabeça em que ramo principal se encaixa cada um e por quê. E quando o senhor fala que tem alguns ramos do direito aí que vai, tipo, tocando em outro, não é? Exato. Do direito privado, que vai tocando no direito público e vice-versa. Aí eu fico tentando organizar na minha cabeça aqui que ramo toca em qual e por quê. E aí, quando eu termino de pelo menos o que eu compreendi, misturar não, mas formar esse mapa conceitual, essa árvore na minha cabeça, eu vejo um emaranhado imenso, não é? Onde praticamente as coisas se misturam, né? Aí o senhor falou de direito misto aí. Talvez, na nossa complexidade, a gente a gente tem que abandonar. Eu vejo a complexidade, né? A gente tem que abandonar. Né? Exato. Talvez nessa complexidade, diante dessa complexidade, inclusive que você já está sentindo, já está presenciando, a gente tem que abandonar a metáfora da árvore para falar numa rede, né? Então, a conexão entre vários ramos entre si, né, de forma emaranhada. Era exatamente isso que ele disse. Não dá para você pensar numa árvore. Perfeito. Do jeito que você pintou, a metáfora chegou na minha mente imediatamente, né? É emaranhado, né, de ligações, mas para fins pedagógicos, didáticos, de estudo, de aprofundamento, essa divisão ainda se mostra útil, vamos dizer assim. Certo?
E aí, pessoal, como última provocação, vou deixar aqui o nosso momento Paulo Freire, para vivenciar aquilo que a gente estudou na prática, né? E aí eu pergunto a vocês, onde é que ficam os outros direitos? A gente falou dos direitos dos ramos tradicionais, ramos, inclusive, que existem desde que houve as tentativas de organização do direito em códigos ou em livros da ciência jurídica, né? Então, se você olhar para o Código Justiniano, né, o Corpus Juris Civilis Justiniano, a gente vai observar uma divisão dos livros de acordo também com esses assuntos, as ordenações do rei em português, né, e assim por diante, a essa compartimentação. Mas muitas vezes, ramos que hoje se apresentam como muito importantes, e já se apresentavam, mas eram simplesmente esquecidos, eles estão reclamando esse nosso olhar científico, né? E aí eu lembro imediatamente de alguns ramos de direito que estão surgindo em decorrência dessas nossas novas preocupações, né? E aí eu destaco para vocês os direitos das minorias. Por exemplo, eu trabalho no Ministério Público, a gente tem um centro de apoio operacional às promotorias de defesa das minorias, por exemplo. Então, um olhar para os direitos dos índios, um olhar para os direitos das pessoas com deficiência, um olhar para as pessoas de diferentes raças, né? Então, as vítimas não apenas do crime de racismo, mas aquelas que, no ambiente de trabalho, sofrem uma segregação. No ambiente de trabalho, elas se veem impedidas de galgar novos postos, tão somente por sua cor, e isso de forma escamoteada, né? As questões de gênero, né? Então, hoje se discute, mas isso é uma balela, né? Para que a gente falar em questão de gênero? Isso é a ideologia de gênero que foi endemonizada, né? Mas ela se mostra absolutamente atual, porque apesar de as mulheres ainda estarem conseguindo um acesso que antes era absolutamente proibido no passado, elas estão longe de uma posição de igualdade em relação aos homens, por exemplo, né? E eu estou falando apenas de homem e mulher. Se eu falar de transexual, por exemplo, quantas professoras transexuais a gente teve na vida, ou que a gente vê? Geralmente essas pessoas são simplesmente relegadas a profissões discriminadas, marginalizadas, sem reconhecimento da chamada sociedade organizada como um todo, né? Porque não há a atribuição, a preocupação de atribuir direitos a essas pessoas, certo? Então, esses direitos das minorias, eles precisam ser estudados. A gente tem uma cadeira de quê? Tem até uma cadeira de direito da criança e do adolescente. Acho que no plano atual a gente tem direito da criança, do adolescente e do idoso. Não reúne logo de uma vez só aí. Um professor meu chamava de professor do curso, chamava de do berço à cova, né? Da infância até a velhice. Mas, vejam, a gente teve que concentrar numa disciplina só, dois microsistemas riquíssimos de especificidades. Direito digital, não preciso nem falar para vocês, né? Aquele vídeo que a gente disponibilizou ontem fala muito sobre a questão das inovações tecnológicas a que a gente tem que se adaptar, né? Eu estou dando aula para vocês hoje, mas da mesma maneira eu faço audiência por essa Câmara, audiência judicial, porque atualmente a gente está impossibilitado de oportunizar audiências presenciais, principalmente com os acusados presos. E isso tem uma justificativa, né? E isso demanda da gente essa adaptação, certo? Claro, para que a gente, inclusive, de forma crítica, não apenas aceite esse meio de comunicação, mas veja
Quais são os limites desse meio de comunicação? Por exemplo, de reconhecimento do acusado pelas pessoas envolvidas, pelas vítimas, na audiência, né? Então, lá, quando eu estou vendo o acusado na tela, eu não tenho noção de altura, não tenho noção, às vezes, se ele é gordo ou magro, entendeu? Então, existem essas limitações. E a gente precisa ter um olhar crítico também para se apoderar de forma mais precisa das inovações tecnológicas. Hoje a gente vai falar sobre contrato, e a gente tem um contrato digital, contrato que a gente assina quando bota o aceito lá nos aplicativos que a gente baixa gratuitamente, né? Então, são outros olhares, são outras demandas exigidas por nós desse novo mundo, né, do século XXI. Destaquei para vocês também a jurimetria, algo que não era comum, tá? Cada vez existe um despertar para a jurimetria, ou seja, a métrica do direito, a medição do direito, para saber, por exemplo, e não é só estatística, saber quantos acusados o Ministério Público consegue condenar ao final dos processos penais, para ter a noção de um grau de eficiência aí, e até para ter noção e fazer uma avaliação crítica de quais os crimes que o Ministério Público consegue condenação maior, por exemplo. Isso tem uma repercussão criminológica inegável, né? Até para que o Ministério Público possa, inclusive, eventualmente, fazer uma reavaliação do seu foco, daquilo que deve priorizar como atuação mais forte, né? Onde deve envidar mais esforços para cumprir o seu papel constitucional. E aí, por fim, o direito à saúde e da educação, né, pessoal? A gente está vendo a pandemia, nunca as minhas colegas das promotorias de saúde aqui de Natal, que já são demandadas extraordinariamente, assim, muito, muito ativamente, em épocas ditas normais, agora na pandemia, então, né? Então, acho que eles devem, no final, quando tudo isso passar, que seja breve, se Deus quiser, deve ter um reconhecimento institucional declarado e nominal para a luta de todos os promotores com atuação na área de saúde, porque realmente tem sido grandes batalhadores e lutadores, junto com todos os profissionais de saúde, né, que a gente também não pode deixar de lembrar, mas que apenas de forma reflexa se veem protegidos, guarnecidos a partir do direito à saúde, né? E da educação, eu não vou mais, vou fechar com essa reflexão. Sem a educação, a gente de nada adianta, inclusive, a própria norma jurídica, né? Porque muitas vezes muitos problemas que são colocados ao direito para resolver, eles passam pela educação popular, pela educação acessível a cada vez mais pessoas, para que a gente evite a difusão ou a crença em notícias patentemente falsas, né? Para que a gente possa ter a clareza de a quem recorrer quando a gente está tendo um direito ameaçado, certo? Então, e a própria difusão do conhecimento científico, certo? Então, tudo isso passa também pelo direito à educação, que eu acho que não tem nenhuma disciplina específica no nosso curso, certo? Com isso, a gente conclui, né, essa partezinha da aula que ficou faltando, para que a gente possa, a partir da próxima terça-feira, já começar com o assunto dos mais interessantes, né, no âmbito de introdução, que é o da interpretação, né, a hermenêutica jurídica, que a gente vai tratar de forma rudimentar, porque a gente tem uma disciplina específica de hermenêutica jurídica no nosso curso, mas, pelo menos para vocês terem uns spoilers, uma degustação, vamos dizer assim, a partir da disciplina de introdução, certo? Agradeço muito, pessoal, o comparecimento de vocês 5 aqui, né, que estão fazendo... Bom dia, professor. Bom dia, e agradeço muito por essa interação, né, porque realmente é muito triste
dar aula para um robô que está me assistindo aqui, né? Já tem um aqui no celular me investigando, me acompanhando diuturnamente. Então, ver as suas caras, né, os seus mascotes, inclusive, os seus pets, é muito reconfortante, viu? Vou parar aqui, hein?